A f é uma função do R2 em R, tá? Vamos, a G, ó, a G, que é G de x, y, z, igual a quê? A x, y mais y, z, tá? X, y mais y, z. Quem é o domínio da G? Quem é? Domínio da G, quem é? Há alguma restrição sobre a G? Não. Não há nenhuma restrição. Então, o domínio da G é o R3. Ou seja, a G é uma função que vai de onde? Do R3 em R. Certo? Vocês já entenderão onde eu estou querendo chegar. Onde eu pretendo chegar. A função H, ó. A função H, que cabe aqui. A função H, que é o quê? H de xy igual a 1 sobre x mais y. O domínio da H é o R2? Não. O domínio da H, quem é? Quem é o domínio da função H? É o conjunto formado por cada par x, y no R2. R2 é o R cartesiano R, tá? Tal que x mais y é o quê? X mais y é diferente de zero. Ou seja, o domínio da H é o R2 menos a bissetriz do terceiro e quarto quadrantes. Que curva é x mais y igual a zero? Que curva é x mais y igual a zero? Está aqui o R2, ó. Geometricamente, você tem que curva é x mais y igual a zero? X mais y igual a zero é, tá, a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, o domínio da H é todo esse conjunto aqui. Isso e isso, tirando, né? Não é o R2 todo, é o R2 tirando essa reta. Tá? O domínio da H. O domínio da AJ. J de x, y, zw igual a quê? Raiz quadrada de quem? De 1 menos x2 menos y2 menos z2 menos w2. Então, quem é o domínio da J? É o conjunto formado por cada 4 uplas x, y, zw pertencente ao R4, tal que isso aqui é maior que ou igual a zero, ou seja, tal que x2 mais y2 mais z2 mais w2 é menor que ou igual a 1. Ok? Então está aqui. Bem, entendido que é uma função de várias variáveis, eu posso conceber para você a forma geral de uma equação diferencial de ordem 1. Uma equação diferencial de ordem 1 é uma equação da forma dessa forma aqui, ó. Uma equação diferencial é uma equação de ordem 1, é o formato geral. Se você quer dar uma representação geral, ela é a equação da forma f de x igual a f grande de x, f de x. Onde f é uma função de duas variáveis. Uma equação geral de ordem 2, o formato geral da equação diferencial de ordem 2 é esse, ó. F duas linhas de x igual a f de quê? De x, f de x,
f' de x, onde a f grande é uma função de quê? De 3 variáveis. O formato geral de uma equação diferencial de ordem 3 é isso, ó. f3' de x igual a f grande de quê? De x, f de x, f' de x, f duas linhas de x, onde a f grande é uma função de 4 variáveis. Continuando assim, o formato geral da equação diferencial de ordem n natural não nulo, claro, né? N natural não nulo, é isso aqui. É a enésima derivada de f em x igual a f grande de quem? De x, f de x, f' de x, até o quê? Derivada a ordem n menos 1 de f em x. Onde f é uma função de n variáveis, de n mais uma variáveis reais, né? Porque aqui tem n mais uma, ó. Daqui para cá eu tenho um n, certo? Mas com essa dá n mais 1. Bem, vamos ver, ó, essa equação aqui. Essa equação aqui, ó. f' de x mais x f de x igual a x. Essa equação é equivalente a essa daqui, ó. f' de x igual a quê? A x menos x f de x, não é? Então ela é da forma f' de x igual a quê? A f de x, onde me diga quem é f grande de xy. Já está nesse formato. Quem é f grande? É x menos xy. Vocês estão entendendo isso que eu acabei de falar aqui? Está representando a equação como uma função. É, no formato geral, tá? O formato geral. Por quê? Porque uma equação diferencial é uma pergunta. Pergunta feita, né, usando derivada. E aqui, tá, nessa pergunta, qual é o conjunto formado por cada função f, tal que a sua derivada primeira se expressa em termos de x e da própria função nesse formato aqui. Tá? Então, em toda equação, a derivada de maior ordem, ela é dada em termos de quem? De x, da função e das derivadas de menor ordem. Entendido? Esse caso aqui, ó, essa equação aqui, f duas linhas de x mais x2 f' de x mais x f de x igual a 1. Essa equação ela pode ser colocada, reescrita na seguinte forma: f duas linhas de x igual a quê? A 1 menos x2 f' de x menos o quê? x f de x. Ou seja, ela pode ser colocada na seguinte forma: f duas linhas de x igual a quê? A f grande de quem? De x, f de x, f' de x, onde quem é a função de 3 variáveis em x, y, z. Ó, isso aqui é o y, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Então fica o quê? Me diga. Fica 1 menos o quê? X ao quadrado do z, ó. X ao quadrado f' de x é x ao quadrado do z. Menos o quê? X o quê? Y. Ou seja, toda equação diferencial, a sua representação envolve uma função de várias variáveis reais. Ok? Aqui, equação de ordem 1. Então, ela é dada
tá? Ela se expressa utilizando uma função de duas variáveis reais. A derivada primeira é função de x, de f de x, por uma função de duas variáveis reais. Aqui, a derivada segunda é uma função de x, de f de x e da derivada primeira em x, onde f é uma função de quê? Três variáveis. Tá? A derivada segunda é função de x, de f de x, da derivada primeira. Vocês estão entendendo? Tá? Então é bom que você tenha esse entendimento, porque quando eu fizer menção ao teorema de existência e unicidade, que é a ferramenta básica para a resolução de equações diferenciais, tá? Você precisa ter um entendimento que a equação diferencial geral é dada dessa forma, onde f é uma função de várias variáveis reais, de 2, de 3 ou de 4, de 5 ou de 6. Se for aqui, ó, duas variáveis. Aqui, três variáveis. Tá? Entenderam isso aí? Tá? E aí você tem, ó, dado uma equação diferencial, aí você precisa ter esse outro entendimento aqui. O entendimento do que é uma solução de uma equação diferencial. Tá? No seu formato geral. Dada uma equação diferencial, vou colocar aqui de primeira ordem, no seu formato geral, f de x, tá? Colocar aqui. Seja a equação diferencial, essa daqui. Então, o que é necessário e suficiente para que uma função φ seja a solução dessa equação diferencial? Tá? E vem aquela história. Dizemos que uma função φ é a solução dessa equação diferencial, da equação diferencial, que eu estou me referindo a essa daqui. Quando? Três coisas acontecem. Primeiro, a φ tem que ser o quê? A φ precisa ser o quê? Diferenciável. Ela tem que ter derivada em todos os pontos do seu domínio. Segundo, o par ordenado x, φ de x, precisa pertencer ao domínio de quem? Dessa função f. Qualquer que seja o x no domínio da φ. E terceiro, a equação tem que ser satisfeita, ou seja, a derivada de φ em x tem que ser igual a f de quem? De x, φ de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ. Perceba que a última afirmação só faz sentido se a segunda se verificar e a primeira também se verificar. Porque para eu escrever isso aqui, a φ precisa ter derivada, ou seja, a φ precisa ser diferencial. E para eu escrever isso aqui, x, φ de x, esse par φ de x precisa estar aonde? No domínio da f grande. Tá? Então eu estou dando no caso, nesse caso aqui, no caso no caso que a equação diferencial de ordem 1. Tá? Então tenho esse entendimento a partir do formato geral de uma equação diferencial, que é esse formato aqui, ó. Aqui para ordem 1, aqui para ordem 2, aqui para ordem 3, aqui para ordem N. Tá? Então, vou repetir aquilo lá, essencialmente, vou repetir aquilo lá. Tá?
E é evidente, o conjunto solução dessa equação, quem é o conjunto solução dessa equação? Conjunto solução da equação diferencial, dessa equação aqui, é o conjunto S dado por uma besteira que eu vou escrever aqui, mas é fundamental. É o conjunto formado por cada φ, tal que φ é função, solução da equação diferencial. É o conjunto de todas as soluções. Nós vimos que, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, que é uma equação que tem infinitas soluções. E via de regra é isso que acontece. Tá certo? Ela tem infinitas soluções. Tá? E quem é o conjunto de solução? É o conjunto formado por cada uma das suas soluções. Isso é o conjunto de solução. E quando você pega, tá? Vou colocar no formato geral, está no formato geral, tá ali também está no formato geral, só que aqui seja a equação diferencial Fn igual a f de quê? De x, f de x, f' de x, tá? Fn menos 1 de x. Onde n, né, na verdade sejam n natural não nulo, sejam n natural não nulo e a equação diferencial. Tá. A enésima derivada expressa em termos de x da função f e das derivadas de ordem inferior a n. Dessa forma. Mesma coisa que está lá. Dizemos, vou frisar mais uma vez, dizemos que uma função φ é solução dessa equação diferencial, dessa daqui, quando eu preciso ter três coisas. Quais são as três coisas? Quais são? A φ é diferenciável. O que mais? A n mais uma upla, né? X, φ de x, φ' de x, até a derivada n menos 1ª de φ em x. Essa n mais uma upla, porque tem n mais 1 aqui, tá? Isso pertence a quem? Ao domínio da f grande, que representa aqui. Isso tem que ser verdade. Qualquer que seja x no domínio da φ. E você precisa ter a enésima derivada de φ em x, precisa ser f de quê? De x, φ de x, φ' de x, φ n menos 1, quer dizer, derivada n mais 1ª de φ x, também qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ. E quem é o conjunto de solução? Quem é? É o conjunto formado por cada solução da equação diferencial, tá? E o conjunto S, conjunto de solução da equação diferencial. É o conjunto formado por cada φ, tal que φ é o quê? Função, solução da equação diferencial. Isso aqui é o conjunto solução. Bem, agora a pergunta é, definido que é solução, a pergunta é, dado uma equação, como eu encontro o seu conjunto solução? Não, porque esse é o problema.
Esse é o problema, tá? E vejamos alguns exemplos. Vejamos alguns exemplos, tá?